quero compartilhar com você uma palavra que é continuação daquela palavra de domingo passado, né? Domingo passado nós falamos sobre o espírito de Caleb, né? Sobre um espírito diferente que Caleb teve diante daquelas lutas, né? E ele teve um espírito de fé, espírito de coragem, né? Ele teve um espírito, né, de ousadia, né? Mas hoje eu quero falar sobre alguém da Bíblia, alguém, né, que é muito importante. Nós sabemos que a Bíblia fala que daquele povo que saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, atravessou o deserto, né? E só duas pessoas conseguiram entrar na Terra Prometida. Quem foi? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Nós falamos do Caleb semana passada. Hoje nós queremos falar sobre o Josué, mas tem um detalhe. Quem vai falar sobre esse cara, sobre o Josué, é o próprio Deus. Diga uau! Então, abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. A palavra diz assim, capítulo 1, versículo 1 diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo esse povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a você, como prometi a Moisés. Com esse texto, eu quero pedir para você curvar sua cabeça um instante, vamos orar a Deus, vamos pedir para Deus trazer algo que possa edificar a nossa vida. Eu sei que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra ela venha trazer, Senhor, revelação, que a tua palavra, Senhor, ela venha trazer transformação para a nossa vida, que a tua palavra ela nos capacite, Senhor, nesse momento, a tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem pode dizer o amém? Aleluia! Querido, o contexto dessa palavra é o povo de Israel estava com muito tempo esperando pela terra prometida, esperando tomar posse dessa terra, né? E eles estavam esperando há tanto tempo que desde Abraão, porque a promessa que Deus fez lá em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus fez uma promessa a Abraão, que a descendência dele iria tomar posse da terra, iria tomar posse da herança, né? Então, desde aquele tempo, o povo estava esperando tomar posse dessa terra. E a Bíblia fala que Deus falou para Abraão que ele mostraria o lugar, né? E Abraão saiu, né? Saiu de Harã, naquela época, com 75 anos, e ele saiu daquele lugar e chegou a Canaã. A Canaã hoje é Israel. E nós sabemos que Abraão chegou a Canaã, mas depois Abraão saiu daquele lugar, foi para outro lugar, foi para o Egito, e desde aquela época, Israel, né, o povo de Deus, eles esperavam chegar a essa terra, a tomar posse de uma terra que Deus tinha prometido para eles. Só que eles foram parar no Egito, e lá no Egito eles passaram 430 anos como escravo. E Deus levantou ali Moisés para tirar o povo da escravidão. E nós sabemos que aqui no Egito simboliza, né, que o povo estava sendo escravizado pelo mundo, e Deus mandou Moisés para libertar o povo, simbolizando também a nossa libertação em Cristo Jesus, né? Então, o povo saiu de lá do Egito, atravessou o Mar Vermelho,
caminhou pelo deserto, chegou no Monte Sinai. O Monte Sinai, para nós, representa o lugar do encontro com Deus. O lugar que Moisés subiu o monte, falou face a face com Deus, né? O Sinai simboliza para nós o nosso encontro com Deus também. Então, dali, eles continuaram a caminhar. Nós falamos semana passada que eles reclamaram, eles murmuraram, né? Eles foram incrédulos e muitos deles morreram no deserto. Em contrapartida, Josué e Caleb, né, foram perseverantes em seguir o Senhor. E a Bíblia fala que Josué e Caleb, eles herdaram essa promessa, né? Agora, o povo aqui em Josué, eles estavam chegando em Canaã, do outro lado do rio Jordão, e eles estavam de frente para Canaã, de frente para a terra prometida, de frente para aquele lugar que Deus iria dar para eles, e eles estavam ali naquele momento, e Josué agora tinha uma responsabilidade de levar o povo a atravessar o Jordão para que eles pudessem tomar posse da terra prometida. Então, o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com você é tomando posse da sua herança. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, com muito amor e carinho, diga, tome posse da sua herança. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós sabemos que a nossa herança, a nossa terra prometida, aquilo que Deus prometeu a Abraão, que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra, nós sabemos que ele estava falando de Jesus. Ele estava falando de Jesus. Mas nós não deixamos de aprender aqui na história que Deus está relatando sobre Josué. Aqui, no primeiro capítulo de Josué, Deus está dando uma instrução muito poderosa para a nossa vida, aonde nós precisamos entender para que nós possamos tomar posse da nossa herança em Cristo. Amém, querido? A nossa herança em Cristo é tudo o que Deus nos dá quando recebemos Jesus. Nós sabemos disso. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a herança, né? Nós somos herdeiros de Deus. Paulo fala isso, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém, querido? Glória a Deus. Então, eu quero compartilhar com você como tomar posse da sua herança em Deus. Ele fala algumas coisas aqui para Josué, para que ele possa tomar posse da herança, tomar posse daquela terra prometida. Ele precisa fazer algumas coisas, e é com isso que eu quero que eu e você possamos aprender também com Deus. Porque aqui não é Josué que está falando a instrução, não é Josué que está dando uma instrução, é o próprio Deus que está dando uma instrução agora para Josué e para que o povo pudesse tomar posse da herança de Deus. Amém, querido? Então, a primeira coisa que eu e você podemos fazer para tomar posse da herança de Deus é tirar os olhos do problema. Tirar os olhos do problema, porque Deus está no controle. A Bíblia fala aqui, quando Deus começa a falar com Josué, ele diz, o meu servo Moisés está morto. Ele fala, o meu servo Moisés está morto. Prepare-se agora e passe o Jordão, você e todo esse povo. Em outras palavras, Deus está dizendo para Josué, olha, tira os olhos do problema. Moisés era um grande líder. Moisés era o libertador do povo de Israel. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo. Agora, Moisés estava morto. Moisés estava morto. Então, para eles, naquele momento, para Josué e para o povo, é como se tivesse acabado todas as esperanças. É como se tivesse dito assim, agora esse problema aqui não dá para resolver. Moisés morreu, agora quem vai nos levar, quem vai nos ajudar a tomar posse
da herança da terra prometida, né? Então, aquele momento foi um momento muito, muito essencial, porque Deus falou para Moisés, Deus falou para Josué: meu servo Moisés está morto. Agora, você precisa levantar agora e entrar, passar o Jordão. Diga comigo, passar o Jordão. Então, querido, tem certas coisas que na nossa vida nós precisamos alcançar em Deus, alcançar em Cristo. E para nós alcançarmos, nós precisamos tirar os olhos dos problemas. Sabe que às vezes nós colocamos tanto os nossos olhos nos problemas que nós esquecemos de olhar para Deus. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o Senhor. A Bíblia fala em Isaías 45, se eu não estou enganado, agora ele diz que nós olhem para mim e sejam salvos. Então, nós precisamos olhar para Deus, não olhar para os problemas, não ficar olhando, acabou, agora não tem mais esperança, agora não vai mais dar certo. Não, nós precisamos tirar os olhos do problema. Deus está no controle. Amém, querido? Deus está no controle. A Bíblia diz que Deus levou o povo. A Bíblia diz que ele estava falando para Josué: Josué, meu servo Moisés está morto. Meu servo Moisés está morto. Mas prepare-se agora e passe esse Jordão. Você e todo esse povo. Você e todo esse povo. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Quando nós tiramos os olhos do problema, nós começamos a olhar para Deus, nós começamos a olhar para aquilo que Deus está fazendo, nós vamos ser encorajados a tomar posse dessa terra. E é interessante, querido, que Moisés atravessou o Mar Vermelho. Moisés passou o Mar Vermelho, passou o deserto. E agora Josué vai passar o Jordão. Diga comigo, eu vou passar o Jordão. Amém, querido? Essa palavra passar é muito interessante na Bíblia, porque quando nós falamos de Páscoa, que significa passagem, né? Significa libertação, significa passagem. Quando Deus liberta o povo do Egito, Ele está dizendo, eles vão passar o Mar Vermelho, eles vão passar o deserto, eles vão passar o Rio Jordão e vão chegar no lugar da promessa. Amém? Quantos querem tomar posse da sua herança aí? Então o que você tem que fazer? Tire os olhos do problema. Tire os olhos do problema. Diga para a pessoa que está ao seu lado com muito amor e carinho. Tire os olhos do problema. Sabe, querido, às vezes nós colocamos tanto os olhos no problema que acabamos impedindo a nossa passagem para o lugar que Deus quer nos dar. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você, que Deus tem falado aqui nesse texto, você precisa cruzar o Jordão. Você precisa cruzar o Jordão. Meu servo Moisés está morto, mas você precisa cruzar o Jordão. A Bíblia está dizendo, aí no segundo versículo, ele está dizendo, a vitória vem de Deus. Quantos creem que a vitória vem de Deus aí? É Deus que te dá a vitória, sim ou não? Agora diga para a pessoa que está ao seu lado, mas você precisa passar o Jordão. A vitória vem de Deus, irmão, mas você precisa colocar o pé na água. Você precisa colocar o seu pé no Jordão para que ele possa se abrir. Enquanto você não colocar o pé no Jordão, enquanto você não decidir no teu coração atravessar o Jordão, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E uma coisa que eu sempre falo, eu penso sobre esse texto, né? O povo precisava aprender a conquistar a terra prometida. Deus prometeu a terra para Israel, sim ou não? Deus abriu o Mar Vermelho, sim ou não? Deus sustentou o povo no deserto, sim ou não? Deus deu água para eles da rocha, sim ou não?
Mas o povo precisava entender que eles precisavam cruzar o Jordão, eles precisavam acreditar. A terra que mana leite e mel, Deus não queria apenas dar uma terra para eles, Deus queria dar uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade de alguém que crê em Deus em meio a qualquer coisa. Deus não queria apenas tirar eles do Egito, mas queria tirar o Egito de dentro deles. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito continuava dentro deles. O Egito continuava. O que tinha dentro deles? O que significa o Egito dentro de nós? Significa muitas vezes que nós ainda estamos com aquela mentalidade de escravo. Significa muitas vezes que nós ainda estamos com a mentalidade de derrotado, de derrotista. Então, nós precisamos entender o que Deus queria fazer. Deus queria fazer com que eles atravessassem o Jordão. Então, a vitória vem de Deus. Deus nos promete vitória, mas não ausência de luta. Deus promete vitória para mim, para você, mas Ele não promete ausência de luta. Nós precisamos lutar, precisamos aprender a lutar, a conquistar aquilo que Deus prometeu para nós. Sabe por quê, querido? Eu passei muito tempo pensando por que Deus deu a terra para o povo e eles tiveram que conquistar a terra. Passei muito tempo pensando nisso e fui aprendendo ao longo da caminhada que aquilo que nós recebemos de Deus e nós recebemos sem nenhum esforço nosso, nós não valorizamos. Sabe? Nós não valorizamos. O quanto que tem de pessoas hoje que receberam Jesus como Senhor e Salvador, mas não valorizam o senhorio de Jesus. Nós precisamos aprender a valorizar a herança que Deus nos deu em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso, querido? Enquanto nós não aprendermos a valorizar o que Deus nos deu, enquanto não aprendermos a valorizar isso, nós vamos demorar um tempo para poder conquistar, para poder entrar na terra que Ele prometeu. Por que o povo passou 40 anos? Depois mais 40 anos. Por que prolongou o tempo? Que era para ser 40 dias, passou 40 anos. Porque eles precisavam aprender a valorizar aquilo que Deus estava fazendo. Diga assim comigo: eu vou valorizar a cruz, o sacrifício de Jesus por minha vida. Sabe, querido, enquanto nós precisamos aprender a valorizar o sangue derramado lá na cruz. Sabe, eu estava ali sendo ministrado pela ceia, e toda vez que eu vou tomar a ceia, eu sinto assim um temor dentro de mim. E aí eu fico pedindo assim, perdão, muito perdão de Deus, perdão, Senhor, perdão, porque às vezes nós queremos voltar ao Egito com a nossa mentalidade de derrotista, de dificuldade. Então, quando nós tomamos a ceia, nós lembramos: oh, Senhor, o quanto que o Senhor pagou pela minha vida, o quanto que o Senhor fez por mim, o quanto que o Senhor fez pela minha família. Meu Deus! E ali, a ceia, querida, é uma oportunidade, eu sempre falo isso. A maior mensagem da ceia é a oportunidade que Deus nos dá de reconciliar com Ele, de reconciliar, de dizer: Senhor, me perdoa, até que o Senhor venha, eu vou continuar na aliança com o Senhor. Amém, querido? Então diga assim: eu preciso cruzar o Jordão. Você não
Você tem vitória em Cristo, mas você precisa cruzar o Jordão, você precisa dar um passo, você precisa fazer o que tem que ser feito. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você, entenda o propósito de Deus para a sua vida. Meu Deus, enquanto nós não entendermos o propósito de Deus para a nossa vida, nós não vamos atravessar o Jordão. Sabe por quê, querido? Porque nós vamos ter dificuldades para atravessar o Jordão. Nós vamos ter que ter fé, nós vamos ter que dar um passo, nós vamos ter que molhar o pé. Sabe quando Pedro saiu do barco? Aquela história do Pedro, só Pedro saiu do barco? É daquele jeito. Nós temos que colocar o pé fora do nosso barco, aonde não tem estabilidade muitas vezes. O povo tinha que chegar no Rio Jordão e colocar o pé na água, sabe? E isso é para que a gente entenda o propósito de Deus. Se nós não entendermos o propósito de Deus para a nossa vida, nós não vamos ter coragem de fazer o que Deus quer que a gente faça. Nós vamos ter fé. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Todos sabem aqui qual é o propósito de Deus para a sua vida? Então, quando você analisa isso, quando você pensa nisso, você está no caminho para descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida, para poder você entender isso. E quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, agora você não vai mais ter medo de atravessar. Agora você vai atravessar o Jordão. Agora você vai enfrentar aquele momento ali onde você tem que acreditar. Agora você vai atravessar para poder você tomar posse da herança de Deus. Deus tem uma herança para mim e para você do outro lado do Jordão. Só que lá do outro lado do Jordão tem muralha, tem gigante, né? Tem as muralhas de Jericó, tem os gigantes. Mas antes de enfrentar esses desafios, eu preciso entender o propósito de Deus, senão não vou. Senão não vou. Você está entendendo? Quantos estão me entendendo aqui? Então, qual é que é a primeira coisa? A primeira coisa, diga comigo, tire os olhos do problema. Qual é que é a segunda coisa? Você precisa cruzar o Jordão. Qual é que é a terceira coisa? Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Quando entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, temos a visão clara sobre o que fazer, onde ir e quem levar. Olha só o que Deus mostrou aqui para Josué. Ele mostrou uma visão clara para ele. O que você tem que fazer, aonde você tem que ir e quem você vai levar com você. A Bíblia diz que todo o povo, ele disse, todo o povo, primeiro ele falou, né? Primeiro ele falou, agora, dispõe-te você e todo esse povo. Agora. O que é agora? Quando Deus falou para Josué, meu servo Moisés está morto. Agora, você entrará nessa terra que eu dou aos filhos de Israel. Então ele falou, quando? Agora. Onde? A terra que eu dou aos filhos de Israel. E quem? O povo, a família, né? Você vai fazer com que a sua família herdem a promessa. Amém? Diga amém, bem forte. Você, e é agora, não é depois, não é amanhã, não, é agora.
O que Deus está falando aqui com Josué é que, olha, Josué, é o seguinte, para de ficar desanimado, para de chorar, para de olhar para o problema, atravessa esse Jordão agora. Agora. Não vem, porque o Moisés morreu, porque isso, porque... Não dê nenhuma desculpa. Deus está falando para Josué, agora você vai atravessar essa terra e você e esse povo vão herdar a terra que eu dou aos filhos de Israel. Tem uma palavra, né, que Spurgeon dizia, se o mundo os chamar para serem reis, não se rebaixe deixando a posição de embaixadores do céu. Querido, nós somos embaixadores do céu. Nós somos embaixadores do céu. Coloque a mão no seu peito e diga, eu sou embaixador do céu. Esse é o seu propósito, querido. Você é embaixador do céu. Você sabe quem é que vai fazer com que a sua família herdem a promessa, a herança de Deus? É você. É você. Você é o Josué desse tempo. Amém? Você é o Josué desse tempo. É você que vai levar a sua família. Amém, querido? Quantos querem que a sua família herdem as promessas de Deus? Então é você, querido. Assuma. Quando você entende o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é levantar pessoas que digam, eu vou. Eu vou. Quem é que vai comigo? A minha família. Você sabe que Josué é o famoso cara que diz, eu e minha casa serviremos ao... Em outra mensagem eu quero compartilhar com você o que significa essa frase de Josué. Esses dias eu estou lendo muito sobre Josué e eu aprendi o que significa essa frase. Mas outro tempo eu vou compartilhar com você. Mas, quando Josué entendeu o propósito de Deus, ele foi. Ele atravessou o Jordão. Ele levou a sua família. Ele levou o povo a atravessar e tomar posse da herança de Deus para a vida deles. Então, querido, se o mundo te chamar para ser rei, beleza, mas não se rebaixe, porque você é embaixador do céu. Amém? A primeira coisa, né, que você é embaixador do céu. O propósito da sua vida aqui na terra é para ser representante de Deus aqui. Você é representante, embaixador em nome de Cristo. E Paulo fala isso lá em Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Né? Ele fala sobre isso, ele fala que ele nos deu a palavra da reconciliação, por isso ele nos chama de embaixadores. Diga comigo, eu sou embaixador de Cristo. Amém, querido? Quarto lugar que eu quero compartilhar com você, você precisa se encher de ânimo e coragem. Você precisa se encher de ânimo. O que Deus falou para... Deus é contra o desânimo. Deus é contra o desânimo. O que Deus falou para Josué? Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Quantas vezes Deus falou para Josué? 3 vezes. No mesmo texto, Deus falou 3 vezes para Josué. Eu sempre falo, né, uma coisa que eu sempre falo, né, que quando Deus fala uma vez é importante. Quando Deus fala 2 vezes, é muito importante. É ou não é verdade? Mas quando Deus fala 3 vezes ou mais, é extremamente importante. Então, para mim e para você, tomar posse dessa herança em Deus, para mim e para você, tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida, para mim e para você, tomar posse daquilo que é para nossa família, nós precisamos de ânimo, se encher de ânimo, se encher de coragem. E Deus está dizendo para mim e para você, seja forte,
Seja corajoso. Para que você tem que ser forte e corajoso? Para que você tem que ser forte e corajoso? A Bíblia fala sobre isso, querido. Eu vou ler com você, só para não ficar nas minhas palavras. Ele diz no versículo 7 de Josué: tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido onde quer que andares. Você tem que ser forte e corajoso para não sair do centro da palavra de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda, nem para um lado nem para o outro, nem mais nem menos. Você tem que ser forte e corajoso para cumprir aquilo que eu já determinei, diz o Senhor. Em outras palavras, Deus está falando para ele: faça exatamente o que o meu servo Moisés te ordenou. Então você terá sucesso, né? Você será bem sucedido. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele de dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso. Então Deus fala 3 vezes para Josué. 3 vezes ele fala a mesma coisa: seja forte, seja corajoso, porque você vai levar esse povo a herdar a promessa. Seja forte, seja corajoso, porque você vai colocar essa palavra em evidência. Seja forte, seja corajoso. Amém, querido? Você e eu precisamos encher o nosso peito de ânimo. De ânimo. E o que dá ânimo, né? A Bíblia fala que Deus falou 3 vezes para Josué: o desânimo é contagiante. Você sabia que o desânimo, assim como o ânimo, também é contagiante? Se você conversar com uma pessoa desanimada, é capaz de você ficar desanimado também. Se você começar a conversar com uma pessoa que murmura, que reclama, que fala mal, que faz isso, é capaz de você sair de cabeça baixa. E Deus, Ele é contra o desânimo. Diga: Deus é contra o desânimo. O desânimo nos impede de atravessar o nosso Jordão e tomar posse da nossa herança. Há pessoas que são desanimadas por um problema físico. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, na Bíblia, Jesus curou ela. Mas por quê? Porque ela estava com um problema de saúde. Ela estava desanimada com tanto fluxo de sangue. Ela estava anêmica. Agora, algumas pessoas precisam ser curadas de desânimo antes de ser curada no corpo físico. O paralítico que estava lá, né? Jesus curou ele, mas ele disse: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então, querido, nós precisamos encher de bom ânimo. Nós precisamos entender que é isso que Deus quer. O ânimo precisa ser ativado no nosso coração. Como é que você ativa o ânimo no seu coração? Como é que você ativa o ânimo no seu coração? Porque muitas vezes os problemas, as situações vêm se levantando, e às vezes nós ficamos desanimados, às vezes nós ficamos cabisbaixos, às vezes nós ficamos com a cara meio torta, né? É ou não é verdade? Às vezes a gente fica assim, é ou não é? Mas o que ativa o ânimo em nós? Diga para a pessoa, o que ativa? Diga para a pessoa que está ao seu lado, o que ativa o ânimo em nós? O que produz o ânimo é a promessa de Deus. Se você sabe, se você entende, se você lê, se você sabe que está prometido para você, se você sabe que Deus prometeu algo para você, isso vai ativar o ânimo em você. Agora, como é que eu vou saber se eu não ler, se eu não buscar, se eu não entender? Como é que eu vou ativar o ânimo
se eu não saber qual é as promessas que Deus tem para a minha vida, para a minha família, o que eu tenho que fazer, aonde que eu tenho que ir, com quem eu tenho que ir. Quem está me entendendo aí? O que gera o ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Josué agiu de acordo com aquilo que Deus tinha falado para ele. Josué não saiu nem para a direita, nem para a esquerda. Josué fez exatamente aquilo que Deus falou para ele. Isso ativou o ânimo. Agora, a perguntinha, por que Deus falou isso para Josué? Porque ele estava desanimado, gente. O discipulador dele tinha morrido. O líder de Israel tinha morrido. Josué estava desanimado e Deus disse para ele: tenha coragem, tenha ânimo, tenha bom ânimo, seja forte e corajoso, porque ele estava desanimado. Então, muitas vezes, nós precisamos ser animados por alguém. Muitas vezes, o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus na nossa vida. Quando você tem uma consciência de que Deus está contigo, quando você tem uma consciência que Deus está te direcionando, quando você tem uma consciência que Deus não te abandonou, quando você tem uma consciência que Deus está direcionando a tua vida, quando você tem uma consciência que a presença de Deus, ela se manifesta na sua vida, mesmo diante dos problemas, quando você tem essa consciência, isso vai gerar ânimo em você, porque você vai dizer: Deus nunca me desamparou, assim como ele foi com Moisés, ele é comigo, assim como ele foi com Josué, assim como ele foi com o povo de Israel, assim como ele foi, ele é. Amém, querido? E o que nós devemos fazer? A palavra em Hebreus, capítulo 3, versículo 13, diz: portanto, pelo contrário, animemos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Querido, nós precisamos entender uma coisa: como é que eu vou ativar o ânimo na minha vida? Primeiro, eu vou olhar para as promessas de Deus. Segundo, eu vou agir de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, eu vou ter uma consciência de que Deus está no controle, Ele está comigo, Ele está aqui. E, em terceiro lugar, querido, nós precisamos aprender a animar uns aos outros. Nós precisamos aprender a ser agentes de ânimo e não agentes de desânimo. Quem está me entendendo aqui? A Bíblia está dizendo: animai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Para quê? A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que nós temos que fazer, irmãos, é animar uns aos outros. Josué foi animado por Deus. Seja forte e corajoso, Josué. Seja forte e corajoso. Deus animando Josué para conquistar, para levar a família dele. Deus animou Josué e Josué se tornou um grande animador. Sabe, querido, quando nós aprendemos isso, nós vamos perceber que isso é contagiante. Isso é contagiante. O ânimo contagia. Você pode chegar perto de uma pessoa que está cheio de ânimo, cheio de alegria, cheio de confiança em Deus. Você vai sair de lá fortalecido, porque aquela pessoa vai te animar. Paulo diz que muitas vezes, um dos seus discípulos animou ele. Muitas vezes, quando ele estava desanimado, quando estava lá preso, alguém chegou lá e animou ele. Nós precisamos animar uns aos outros, amém? E para finalizar, seja guiado pela palavra de Deus. Não saia da palavra. Não saia da palavra. Nem para a direita e nem para a esquerda. Nem acrescente, nem tire. Nem diminua, nem aumente. Não saia da palavra.
Se queremos cruzar o Jordão, precisamos ter uma vida conduzida pela palavra de Deus. Josué nos dá 3 princípios. Ele falou que a Bíblia, Deus falou para Josué 3 coisas. Medita na palavra, de dia e de noite. Tenham cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. Medita e faz. E declara a palavra. Declara a palavra de dia e de noite. Declara a palavra. Fala o que está escrito. Sem cessar. Essas 3 coisas Deus falou para Josué. Seja guiado pela palavra. Meditando na palavra. Fazendo tudo o que nela está escrito. E falando do que está escrito. Amém? Vamos exercitar, meditar na palavra, fazer com aquilo que está escrito e falar aquilo que está escrito. Você reparou que fazer vem antes de falar? Fazer vem antes de falar. Deus falou para Josué, faz o que está escrito. Não sai da palavra nem para a direita e nem para a esquerda. E fala a palavra. Fala a palavra. Amém, querido? Tem uma ilustração aqui, eu vou já terminar. Tem uma instrução aqui que fala o seguinte, uma história. Uma pequena cidade na Inglaterra, um presbítero chamado John observava a neve e ele precisava ir abrir a igreja porque o pastor certamente não ia conseguir porque estava nevando muito. Ele não era pregador, mas abriu a Bíblia, foi para a igreja, abriu a igreja e lá tinham poucas pessoas ali. E ele abriu a Bíblia em Isaías capítulo 45, versículo 22 e falou o que estava escrito em Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor. Ali estava um rapaz de 13 anos e essas palavras entraram no coração dele. O nome dele era Charles Spurgeon. Com 13 anos de idade, alguém que não era um pregador, alguém que estava só auxiliando o pastor, abrindo a igreja, fazendo algo, um obreiro, foi na igreja, não sabia pregar, não sabia nada sobre pregação, mas ele abriu a Bíblia em Isaías 45, 22. E esse rapaz que se tornou um dos maiores pregadores do século XIX, que impactou multidões, construiu uma igreja para 5.500 pessoas. Teve problemas, mas ele foi impactado pela palavra de Deus. Seja guiado pela palavra de Deus. O pastor pode pregar, mas o importante é a palavra de Deus. Nós podemos falar, sim, aqui, mas o importante é a palavra de Deus. Não é quem está pregando, não é quem está ministrando. É a palavra de Deus que tem poder para transformar a vida de pessoas. De pegar um adolescente de 13 anos e impactar o coração dele, ele se tornar um grande avivalista. Amém? Eu posso estar dizendo aqui para você, a palavra de Deus, ela vai gerar homens e mulheres de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer isso. Não é o pregador, não é a mensagem melhor ou não, mas é a palavra simples e eficaz. Amém, queridos? Se queremos tomar posse da nossa herança em Cristo, precisamos tirar os nossos olhos dos problemas, atravessar o nosso Jordão cheio de ânimo, confiante na palavra de Deus. Há uma terra que nós precisamos conquistar. E é nós que precisamos fazer isso. Deus vai dar vitória para você. Amém, querido? Mas você precisa colocar o pé no Jordão. Você precisa atravessar. E sabe qual é
a ponte que você vai usar para atravessar o Jordão? A sua fé. A sua fé. Quando você colocar o pé no Jordão, ele vai se abrir. Quando você colocar o pé no Jordão, ele vai se abrir. Amém, querido? Eu quero pedir para você ficar de pé, fechar os seus olhos e pedir para Deus: Senhor, gera em mim o que o Senhor gerou no coração de Josué. Gera em mim o que o Senhor gerou no coração de Charles Spurgeon. Gera em mim o que o Senhor gerou nesses grandes homens que, com 21 anos de idade, impactou uma nação. Nações foram impactadas com o Evangelho por causa de um coração que recebeu a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Tomar posse da herança que Deus deu para nós em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas não é por falta de problemas. Temos problemas, temos dificuldades, temos. Mas nós precisamos atravessar o Jordão. Nós precisamos passar para o outro lado do Jordão, aonde está a nossa herança em Cristo. Nós ainda não estamos vivendo o melhor de Deus para a nossa vida, sabe por quê? Porque precisamos atravessar o Jordão. Precisamos atravessar o Jordão para tomar posse daquilo que Deus ainda vai fazer na nossa vida e na nossa família. Amém, querido? Feche seus olhos.